meus amores, aqui Pode Pati Gonzalez no ar, com comunicação no estilo storytelling. A gente conta história de pessoas, sim, nós falamos sobre empreendedorismo, sobre negócios. Se você é novo no canal, meu convite é para você se inscrever, ativa também as notificações, porque aqui você fica sabendo tudo o que há de novo no canal e as notificações vão te falando isso, né? Comente também, isso ajuda o canal a seguir em frente. E se você achar legal, relevante o assunto que nós estamos falando aqui, você pode compartilhar. Agora vem cá, quero falar um assunto bem importante para você. Quantas vezes você já não se perguntou por que algumas pessoas alcançam posições de destaque em organizações ou mesmo no empreendedorismo, enquanto outras que até mais competentes, a gente fala, cara, aquela mulher lá é ótima, por que não está alcançando, né, o que deseja? Continuam com seus cargos aí por vários anos, penando para obter aí, de repente, aquela promoçãozinha pequenininha. Para que os outros conheçam os seus talentos e a sua competência, é importantíssimo, mais do que necessário, aliás, eu diria, né, que você desenvolva essa prática, então, de falar em público, de participar ativamente em reuniões, de se comunicar, sim, com mais qualidade, com mais confiança, com mais autoestima. Aquele que fica lá, reservado, tímido, né, sem enfrentar as plateias, acaba por não ser lembrado por seus pares e também por seus líderes. O marketing pessoal, presta atenção no que eu vou te dizer, precisa ser feito muito além do meio digital. Ah, isso mesmo, a pessoa que deseja se destacar deve aprender sim a projetar a sua imagem nos eventos sociais, na empresa, nas reuniões, em todas as suas oportunidades. E por motivos que podem estar ligados a traumas, de repente traumas emocionais do passado, isso é muito comum. Profissionais assim de grande gabarito, de grande competência, pessoas excelentes, têm sim deixado oportunidades passarem assim, ó, diante dos seus olhos, né? Deixam de realizar as suas apresentações e de se comunicar até mesmo com clientes, com colegas e com a imprensa, por não se sentirem então preparados, né, para estar aí nessa arte de relacionamento. Em verdade, sentem-se menores e costumam até dizer que, falar em público não é para mim não. Isso é uma grande bobagem. Sabe por quê? Todos podem desenvolver a sua comunicação e colher frutos dessa nova, vamos dizer assim, experiência. Porque sim, acaba sendo uma nova experiência. Além de você vencer o desafio que é falar em público, a pessoa também precisa desenvolver, como eu diria assim, gourmetizar, né, a sua argumentação, uma negociação mais confiante e também assertiva. Isso é totalmente relevante, principalmente nas suas relações, claro, as pessoais, as profissionais também. Isso tudo está diretamente ligado à nossa autoestima. Isso é muito importante que você saiba. Pessoas confiantes se comunicam melhor e pessoas que se comunicam melhor se tornam mais confiantes. Esse é um segredo fantástico. É necessário entender bem essa relação mútua, causa e efeito. Como eu disse, isso não é uma capacidade nata. Melhorar a sua comunicação pode ser feito sim com treinamento, com um pouco de prática, mas principalmente é necessário que você desenvolva a sua autoconfiança. Certamente isso vai proporcionar novas experiências, muito mais destaque na sua vida. E aí eu te aconselho a você abraçar as oportunidades que surgem por aí. Aproveite sim esse desafio que está se apresentando diante de você, não é por acaso. Aliás, por falar em aproveitar as oportunidades, foi isso que a minha convidada de hoje fez. Uma ex-moradora de rua abraçou a oportunidade. Hoje ela é mentora de empreendedores. Você entendeu? Ela foi moradora de rua e hoje ela é mentora de empreendedores. E ela veio no Pode Pati para falar sobre isso. Por isso que eu gosto do storytelling, viu? Eu venho falar sobre conhecimento, sobre autoestima, autovalorização. E é lógico que eu quero que você fique até o final. Compartilha já. Para esse filme agora, para esse vídeo, porque ele é gravado, o nosso Pode Pati é gravado. Vai lá, ativa as notificações, se inscreva no canal, comente, compartilhe com alguém que precisa. Porque a história da Cris é simplesmente sensacional. Ela hoje é mentora de empreendedores.
tá aqui em casa com um baita de um carrão. E eu falei, essa mulher tá podendo mesmo, gente. Que bom que você veio. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui com você pela primeira vez, né? Menina, me sinto muito foi muito honrada, rápido, né? Muito rápido. Conexão de Deus. Cris, vamos já de cara, de sola, tá bom? Tem Bora? problema? Sem vamos problema. lá. Menina, eu quero saber tudo, mas absolutamente tudo sobre você. Como A gente vai ficar 2 dias aqui, então. Vamos ficar, não tem problema. Parte 2 já tá garantido. Parte 2 da Cris já é. Cris, como é que é essa história? Você vem de uma família desestruturada. Você morou na rua, é isso mesmo? Então, Patrícia, eu venho de uma família totalmente sem estrutura. Venho de família de pais separados. Meus pais separaram, eu tinha 5 para 6 anos. E eu nasci no Brasil, mas morei na Argentina esse tempo. Sim. Só nasci no Brasil mesmo, fiquei na Argentina, os meus pais separaram. E a partir do momento que eles separaram, houve uma desestrutura total. Você é filha com quantos irmãos? Eu tenho uma irmã, que tem 1 ano e 11 meses, mais velha do que eu. Mas por parte de pai, meu pai casou de novo, eu tenho mais 2 irmãozinhos. Sim, tá certo. E essa questão, esse rompimento de relacionamento trouxe algumas consequências, porque minha mãe entrou em depressão. E ela começou a se tornar alcoólatra, né? Começou aos poucos, beber, então ali começou a perder totalmente o equilíbrio. Entendi. E eu era criança e eu lembro de cenas que ela começava a beber e ela deixava a gente de lado. Então a dor de um relacionamento que não deu certo, ela acabou descontando nas filhas, sem querer, né? Ela não tinha consciência disso? Não, porque ela ficou muito revoltada, por que não deu certo as coisas pra mim? E agora? E a gente não tinha estrutura financeira, nós saímos da casa do meu pai sem nada, até porque ele nem tinha muita coisa também, meu pai mora no interior até hoje. Isso aconteceu tudo na Argentina ou aqui no Na Brasil? Argentina. Tá. E aí a gente veio pra casa da minha avó, que ela mora no Brasil, em Dionísio Cerqueira, uma cidadezinha desse tamanho. Conheço, Conhece? Dionísio, conheço. É Eu bem sou pequenininho. natural de lá, dessa cidade, uma cidade bem pequena. A gente veio morar com a minha avó, depois da separação dos meus pais. E a minha mãe, nesse tempo, né, conheceu uma pessoa, um tempo ali morando com a minha avó. Às vezes, antes dela conhecer alguém, sabe o que ela fazia, Patrícia? Ela deixava a gente na casa da minha avó, ela saía para as festas. Então eu tive um pouco relacionamento com a minha mãe. Eu costumo dizer que eu não lembro de ter recebido afeto da minha mãe. Eu não lembro daquela questão em que as pessoas costumam falar de família, sabe? Sim. Você recebe o abraço, o carinho, aquele negócio de pai vai pôr pra dormir. Eu não tive isso, pelo menos eu não lembro. E quando ela se separou do meu pai, ela se tornou totalmente revoltada. Primeiro com ela. Ela se revoltou com ela e aí depois, consequentemente, acaba descontando, né, nas pessoas que estão mais próximas e nas pessoas que ama, né? Cris, só abrindo um parêntese aqui, eu só queria fazer uma analogia, uma realidade muito comum, parecida com a de muitas pessoas, na verdade. Com certeza. Eu falo que existem milhares de pessoas carentes emocionais, Sim. todos os dias andando pela rua e a gente passa, às vezes não conhece a história delas. E o que eu digo assim, a gente pode mudar o motivo, a situação, talvez o alcoolismo não tenha vindo por conta de uma separação, mas a ausência da mãe foi tão grande tanto quanto, não soube, né? Ou realmente situações que levaram a pessoa a uma situação de total desestrutura que ela não conseguiu transmitir, ela não conseguiu levar adiante, ou conseguiu dar aquilo que ela não teve. Não é verdade? Não conseguiu receber, não recebeu amor, não conseguiu transmitir. E hoje há um despertar bem grande a respeito desse assunto de poder, de há possibilidade de transmitir. É comprovado, né, Patrícia, que você só pode dar aquilo que você tem. Sim. Ninguém, ele dá amor se ele não recebeu amor. Ou você aprende isso, com o tempo. No teu caso, sim. Aprende isso, você se trabalha, porque mesmo que você não teve, você pode ser diferente. Eu acredito nisso. E tem gente que já nasce com aquilo, ó, sou amorosa. Se você recebeu o amor da sua família, você vai passar para os seus filhos, você vai passar para as pessoas que estão perto de você. Verdade, verdade. É uma consequência. Continua então, e dali em Dionísio Cerqueira foi praticamente a sua infância? Foi a minha infância nas ruas, eu falo nas ruas daquela cidade. Porque quando a minha mãe conheceu esse cara, ela foi morar com ele e deixou eu e minha irmã morando com a minha avó. E a minha avó também, uma pessoa, né, tinha suas limitações. Então ela entendia que ela cuidou dos filhos, ela não precisava cuidar das netas. Então a gente vivia não em um lar, eu falo. Vivia em uma casa total sem estrutura. Porque é diferente você ter um lar e você ter uma casa. Entendi, claro, totalmente. Então eu não recebi muito carinho, amor. Eu comecei a trabalhar com 10 anos para conseguir, ajudar dentro de casa. E nesse tempo, preocupada com a minha mãe, acabei morando com a minha mãe, com o meu padrasto. E eu falo que foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eles bebiam muito, eles se tornavam agressivos. Meu padrasto era muito agressivo, então ele acabava espancando a gente, eu e minha irmã. E assim, são traumas que foram ficando dentro de mim.
E justamente por você viver em uma situação de miséria, sabe? Primeiro, era uma miséria mental. E, consequentemente, você vivia aquilo que você acreditava, né? Eu acreditava que as coisas não iam dar certo pra mim. Primeiro, meu pai tinha me abandonado. Depois da separação, meu pai nunca veio atrás da gente, não se preocupou muito. A minha mãe, alcoólatra. E um padrasto alcoólatra também. Então, assim, eu lembro de várias vezes que eu saí de casa, Patrícia, andando na rua. Sabe quando você sai sem direção? Eu vou sair porque eu tô cansada da vida. Eu ficava andando nas ruas e eu sentava nas calçadas e eu passava horas e horas. A madrugada chegava e eu ficava ali porque eu não tinha prazer em voltar pra casa. Acabava dormindo na rua. Que idade? A gente tá falando de que idade, meu Deus? Olha, 9, 10 anos, criança, né? Esse sentimento que você tá narrando ali, que você não tinha prazer de voltar pra casa, que a tristeza era tamanha, que você não tinha ânimo pra voltar, que você passava madrugadas assim, fora de casa. Você tinha 9 anos de idade? 9 anos, 8 anos. É muito pequena para criança, né? E sem contar que eu precisava cuidar da minha mãe. Porque às vezes ela saía, ela ia para as ruas, ela bebia tanto de cair, de não ter força de levantar. Sabe aquela pessoa que bebe, né? Além do limite, então... E ali faz tudo, né? Faz xixi, tudo. Faz cocô, vomita. Fica agressiva. E a minha mãe, ela tem uma personalidade muito forte. É. Eu falo que eu puxei muito por ela nesse lado, sabe? Então, assim, às vezes ela não queria sair dos lugares. Aí você imagina uma criança em um bar, tentando arrancar a mãe daquele ambiente, daquele lugar. Tinha horas que eu chorava, ajoelhava no chão, por favor, vamos pra casa, vamos fazer... Porque ela brigava com todo mundo, acabava apanhando das mulheres no bar. Então se tornava uma coisa assim... E o momento, Patrícia, que eu estava vivendo, parece que eu nunca ia sair daquilo. Era uma miséria emocional absurda, não é? Eu ia pra escola, mas sabe por que eu ia pra escola? Pra comer a merenda. Sim. Porque não tinha estrutura em casa, a minha mãe não se preocupava ainda. A comidinha gostosa não... Então eu ia pra escola, às vezes acabava cochilando em cima da carteira, assim, porque era tanto cansaço, dormia, acordava, tipo, eu nem sabia o que tinha acontecido. E os professores já conheciam a minha história um pouco, já sabiam, né, a situação, então acabavam deixando. Porque era um momento onde eu me sentia bem, em paz, era quando eu estava fora de casa. Cris, eu já sei um pouco da sua história, assim, superficialmente, que eu me encontrei com a Cris numa reunião de mulheres, né? Nos reunimos ali para compartilhar a palavra de Deus. A Cris esteve por um tempinho compartilhando a sua... Foi muito boa, né? Compartilhando a sua história, me saltou aos olhos, assim, nossa, me saltou aos olhos. E você falou para mim, falou nesse depoimento rápido que aconteceu lá, uma reunião muito rápida, né? Mas você compartilhou o seguinte pra gente, que ali na rua, porque você foi praticamente uma menina de rua. A gente pode chamar assim? Pode, praticamente isso, porque você tem uma casa, mas você não teve vontade de voltar para ela, você acaba ficando. Então eu fazia amizade na rua, mas sabe aquelas amizades, eu falo com a pior turminha? Então, é isso que eu queria, é nesse ponto que eu queria chegar, de você realmente estar lá, você teve acesso a drogas, a prostituição, a violência, você teve acesso a tudo isso, conheceu esse lado da vida? Conheci, porque os filhos do meu padrasto, eles eram usuários de droga. Então, Ai. assim, eu tive acesso a tudo isso, mas uma coisa, eu fumei uma vez cigarro, normal, porque criança. Eu falei assim, não lembro bem a idade, 12, 13 anos, eu falei, vou fumar, vou começar a fumar. Já que, assim, a vida deve ser melhor nessa situação, aí nada dá certo pra mim, então eu também vou me destruir. Tão pequenininha, já tinha uma noção tão... Aí eu peguei um cigarro e eu fui fumar e eu comecei a passar tão mal, sabe? Não consegui tragar aquela... Não deu certo. Tem coisa que não funciona, eu também tentei, mas não funcionou, não deu certo. Tem coisa que não funciona. Aí eu falei, eu vou beber. Aí eu peguei e comprei bebida e bebi, mas eu bebi tanto, até caí no chão. Oh, meu Deus. Eu era criança, eu caí, eu lembro assim, eu pensei, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? E aí eu acabei arrumando confusão no bairro, lá com a galera, não deu certo. E no outro dia eu acordei e falei, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu falei, se eu fico triste com o que a minha mãe faz, por que eu tô entrando no mesmo caminho? Sim, mas era o exemplo que você tinha. E as drogas, Patrícia, foi muito engraçado, porque eu nunca tive vontade de experimentar. E as pessoas nunca me ofereceram. Os filhos do meu padrasto diziam, não, você não. Às vezes eu até chegava, eu não consegui ter acesso a isso e eu não tinha interesse por aquilo. Cris, comigo também no meio jornalístico, você sabe, imprensa, jornal, na imprensa é uma coisa assim, muito comum, artistas e tudo mais. É a coisa mais... É a coisa mais normal do mundo.
aí que mora o problema, né? Não é normal e nem jamais deveria ser normal, mas enfim, é comum. Nunca me ofereceram e eu nunca tive desejo de experimentar. Nunca me chamou atenção, nunca. Sabe, eu adorava estar com as pessoas, eu adorava estar com gente, eu amava, e isso já me deixava muito alegre. E as pessoas achavam que eu estava até mesmo. Elas não sabiam, ali já viu o agir de Deus, né? E daí, minha linda, lá você falou assim, eu tô fazendo algo errado comigo, né? Acho que é a própria Espírito Santo. Eu acho que é justamente isso, você entrou num ponto, naquele momento eu não tinha um conhecimento de quem era Deus. Porque como eu não tinha um relacionamento com o meu pai biológico, meu pai terreno, eu não conseguia me relacionar com Deus. Porque eu ouvia dizer, Deus é pai. Como que Deus é pai se permite um filho isso, né? Ficar na rua à mercê de tantas coisas? Querendo, não é uma cidade pequena, mas você está na rua, você está vulnerável a muitas coisas. Então, o meu relacionamento com Deus era zero. Eu não conseguia amar a Deus, eu não conseguia reconhecer a paternidade de Deus sobre a minha vida, porque eu não reconhecia a paternidade do meu pai biológico. Então, assim, eu me tornei uma menina muito revoltada, sabe, Patrícia? Então, eu me aproximava de você, mas assim, se você não fizesse o que eu queria, você não servia pra mim. Olha só. Sabe? E gerava uma mágoa, um rancor. E eu tinha sempre a questão de vingança interna, sabe? Poxa, tudo que o meu pai fez, um dia eu vou retribuir pra ele. Sabe, aquela vingança, eu vou me vingar dessa situação. A minha mãe, ela sempre foi de falar muitas palavras negativas, palavras que machucavam. E uma das coisas que, pra mim, me marcou muito na minha infância foi que ela olhou um dia pra mim, eu estava na rua convencendo ela, tentando convencer ela de ir pra casa. Eu falei, mãe, vamos pra casa? Ela, não, eu não quero. Eu falei, eu sou sua filha, vamos. Ela pegou no meu braço bem firme, você não é minha filha. Eu achei você dentro de um latão de lixo. Ela estava bêbada, né? Ela estava bêbada. Só que naquele momento, quando você tá vendo toda aquela situação, aquilo entrou, aquelas palavras dela foram tão fortes dentro do meu coração, que eu falei assim, realmente, o que eu tô fazendo? Tô cuidando de uma mulher que tá falando que eu nem filha dela sou. Que amor era esse, menina? Sabe? E eu, sabe quando você tenta, assim, aquele filho revoltado? Eu agarrei ela tão forte, eu falei assim, se eu não sou sua filha, então você fica aí. E joguei ela no chão. Só que ao mesmo momento eu falei assim, não, peraí, eu não posso fazer isso. Se ela não é minha mãe, independente de quem ela for, ela é um ser humano, ela tá nesse momento precisando de ajuda. E aí eu comecei a chorar muito, só que aquelas palavras, elas, sabe, vai ficando, tipo, eu nunca fui de expressar muito, assim, de falar o que eu estava sentindo, sempre fui muito reservada. Não parece. Hoje não parece. Parece que você mantém, você se doa bastante, é a leitura que a gente faz. Então, assim, hoje eu sou diferente, mas naquela época eu guardava tudo, eu guardava. Nem com a dos amigos eu não conseguia expressar nada. Como você tá, Cris? Tô bem. Como tá a tua mãe? Ah, do mesmo jeito, mas tá tudo bem. Sabe aquele negócio assim, tipo, vou esconder o máximo que eu posso? Só que eu fui crescendo muito revoltada e eu tentei várias vezes tirar minha própria vida, me suicidar, sabe? Me machucar, me cortava muito. Mutilação? Mutilação. Eu fazia isso sempre escondido, sabe? Hoje adulta já e com tudo isso passado, você acha que tinha consciência do que você estava fazendo? Porque essa é uma mensagem muito importante. Você vê, a gente... não faz muito tempo que eu fiz um evento com a Marcela Thaís. Conheço. E ela falou assim, olha, o que eu recebo de mensagens de jovens se mutilando, se automutilando, pulso, joelho, eles escondem dos pais. E esse é um assunto que os pais devem estar bem atentos, que essa mensagem esteja chegando realmente nos lares que precisam chegar. E ali era uma realidade difícil demais para você. Você queria se punir, você queria se machucar para mostrar, ou alguma coisa você queria dizer com aquela atitude. E pais, atentem para isso. Conversem com seus filhos, tenham um diálogo com eles, porque isso está acontecendo com muita frequência nos nossos jovens. E assim, sabe o que eu sentia naquela hora, Patrícia? É tipo assim, é uma dor inconsciente, sabe? Eu sei. Que você perde o prazer de viver. Você não quer. Pequena. E aí parece que, tipo assim, você se machucar, você se expor, tipo assim, pra que se a vida é uma droga, se a vida tá tão ruim? Por que tipo, vou fazer as coisas certas? Então, tipo assim, é você revelar uma dor que está escondida, sabe? Exato. Sempre é assim. Então eu acabava, tipo, refletindo no corpo, eu tentava sentir dores, sabe? Parece que a dor interna não era o suficiente, eu precisava sentir na pele. Ou talvez fosse passar interna, né? A mutilação. Ou acabar com aquilo, sabe? Realmente. E ela tem o inconsciente do ser humano é incrível. O que me chama a atenção é você com tão pouca idade
tão consciente da responsabilidade dentro da sua casa e com o outro. Ali já nasceu um ministério, né? Sim. Ali já nasceu um ministério. Mas vamos lá. E aí você, sem identidade com o pai, com a mãe, naquela situação, totalmente vulnerável, junto com tudo que podia de ruim, vamos dizer assim, com a vulnerabilidade ao seu dispor, né? Você era a própria vulnerabilidade. Você era quem olhava e falava assim, o que eu quero? Se eu posso beber, posso fumar, posso me prostituir? E essa inquietude nunca aconteceu, isso nunca aconteceu com você. Essas ofertas nunca foram suficientes para mudar o seu caráter, nem a sua moral, nem a sua identidade, enfim. Eu entendo hoje, Patrícia, que quando você não consegue fazer algo, quando não há permissão para aquilo, é porque existe uma proteção de Deus. Amém. Naquele momento eu não entendia. Eu falava, mas por quê? Parece que tudo que eu tentava fazer não dava certo. Tipo assim, vou me matar. Eu cheguei a tomar uma época uma cartela de medicamento, nem mal eu passei. Falei, não, mãe, não pode, tem algo errado. Aí eu tentei me enforcar uma vez. Quando eu tava me enforcando, teve uma mulher do nada, ela entrou na casa, a porta tava trancada, eu tava sozinha em casa. E nessa época eu morava com a minha mãe. E ela entrou do nada e ela falou, o que você tá fazendo? Eu fiquei apavorada, sabe? Com medo, tipo, dela brigar comigo. Eu tirei tudo, ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei assim, eu vou me matar porque eu não quero mais viver. Ela falou, não, você é uma menina linda e tal. Então, todo o momento eu sentia, sabe, Deus falando, volta, volta. Okay. Eu tenho um propósito contigo. Mas nessa época, ainda a sua vontade, esse pai ainda não era o pai que você conhece hoje. Não, né? Eu não tinha contato com o meu pai. Meu pai me visitou poucas vezes, tentando ajudar um pouquinho financeiramente, que era a limitação dele também. Não, eu me refiro a Deus mesmo. A Deus. Ali não tinha não, nada. Eu não conseguia ter eu não tinha esse conhecimento de Deus, porque eu não frequentava nenhuma igreja também, eu não seguia ninguém, tipo, né, que me levasse a ter um relacionamento com Deus. Como é que você começa dessa condição deplorável, porque a tua narrativa é uma situação deplorável. Você é uma mulher linda, articulada, e eu posso dizer com uma persuasão bem positiva. Uma hora a gente vai trazer aí nos nossos cursos o significado de persuasão, porque que as pessoas podem sim utilizar para uma comunicação fluente, uma comunicação positiva. E você é muito articulada. Hoje você é mentora de empreendedores. Como é que a chave vira de repente? Graças a Deus por isso. A chave virou no momento em que eu me perdoei. Uau! Porque a Bíblia, inclusive fala, né? Que antes de amar qualquer outra pessoa, você tem que amar você mesmo. Você não consegue dar amor ou expressar amor se você não tiver amor suficiente dentro de você. E começou um dia em que eu estava em uma casa trabalhando. E eu estava numa situação muito difícil, eu trabalhava como faxineira. Desde muito cedo comecei a trabalhar fazendo faxina, cuidando de criança. E eu não queria mais aquela vida, sabe? Uma vida em que eu estava trabalhando, do nada eu recebi uma notícia que minha mãe estava caída, estava no hospital, estava na delegacia. Então, uma vida sem paz. E eu estava cansada realmente daquilo e eu dobrei o meu joelho naquela casa. A gente estava fazendo uma mudança, eu estava cansada, toda suja. E eu falei, Deus, eu sou uma menina, eu não tive uma infância, eu estou aqui trabalhando numa casa quase como escrava, porque hoje eu entendo que era quase uma escrava naquela época, ganhava pouquíssimo, mas era uma fuga também, sabe? Estava tem nome, ali, né, para isso, né? A escravidão social hoje acontece muito. A gente fala com a Lana sobre isso. E eu dobrei o meu joelho e eu fiz uma única oração, eu falei, Deus, se tu existe, muda a minha vida hoje. E ali foi onde eu comecei a chorar, porque Deus começou a falar assim, eu já estou mudando. Você tentou suicídio e você está aqui viva. Você dormiu na rua e nunca nada, eu nunca sofri nenhum tipo de abuso sexual. Você chegou a dormido? Na rua. Como é que foi isso, menina? Você foi assim, brincando ali? Muitas vezes à procura da minha mãe. Porque eu saía, ela ia em um bar, eu ia lá pra cuidar, de repente ela saía, eu não sabia onde ela estava, eu ficava horas esperando, onde ela me deixava esperando. E eu acabava cochilando, né, sentada na calçada até ela voltar e às vezes ela nem voltava. Então eu ficava ali exposta, né? Claro. Mas naquela ânsia de proteger ela, parece que se eu ficasse ali esperando, ela ia voltar e eu ia conseguir levar ela para casa de volta. Então aquele instinto de proteção eu tinha muito. Acho que era o que eu queria comigo, eu acabava fazendo para ela, né? E esse momento em que eu fiz essa oração, eu senti um abraço de Deus. E eu precisei passar por um processo de perdão, Patrícia. Muito grande, porque como eu era muito revoltada com os meus pais, eu não conseguia liberar perdão para eles e a minha vida não fluía.
Eu entendo que a minha vida começou a fluir no momento em que eu perdoei todas as pessoas que haviam me feito mal. Eu decidi perdoar. Foi fácil? Não, nunca é fácil. Porque você sempre acha que o outro, quem te fez o mal, ele precisa vir até você, pedir perdão, se redimir. E eu entendi, a chave girou quando houve esse entendimento que eu precisava me perdoar e pedir perdão para os meus pais. É uma tomada de consciência muito forte, né? E foi através do meu esposo que eu conheci ele. Eu contei toda a minha história para ele. Eu falei assim, olha, passo por essa situação. Ele olhou para mim e falou, vou te ajudar. Eu acredito em você, eu acredito em quem você vai se tornar. E ali eu consegui ver Jesus, sabe? Em um homem que não falou muito de Jesus, mas representava Jesus naquele momento. A atitude dele. E ele levou minha mãe para centro de recuperação, a gente internou ela, a gente cuidou dela, ele cuidou de mim, eu passei por uma imersão que a gente tem até hoje, foi um projeto lindo que aconteceu, Deus nos deu. E essa imersão, eu perdoei os meus pais, eu decidi perdoar, eu decidi romper as barreiras de anos que eu não conseguia ver o meu pai. Eu fui até o meu pai, cheguei até ele e falei, pai, eu quero te pedir perdão e dizer que eu te amo. Então, e ali começou um processo de cura e restauração. E a sua mãe se curou? A minha mãe passou por 7 centros de recuperação, Patrícia. A minha mãe, ela é uma dependente sobre controle. Eu consegui entender através da psicologia, né, de várias reuniões, acompanhando ela, que devido a muitos anos, foram mais de 15 anos que ela viveu na rua. E minha mãe morava na rua, Ela Patrícia. acostumou com isso. Ela O modus acostumou operandi com aquilo. dela era aquilo. Você tem uma ideia, eu encontrei uma vez a minha mãe na rua, depois de casada. Eu encontrei ela, estava com 32 quilos. Eu não reconheci ela. Eu vivia sempre procurando, eu saía falando com um com o outro. Se você vê minha mãe, me avisa, sabe? Fazia 2 anos que eu não encontrava a minha mãe. E em um certo dia eu estava passando em uma praça e eu vi vários mendigos, sabe? Esse pessoal de rua, eu vi vários mendigos assim, todos sujos, mal cheirosos. E eu tentei identificar se eu encontrava ela e eu não encontrei ela. E quando eu estava no meio da rua, atravessando a rua, eu ouço uma voz dizendo, filha. Sabe, assim, eu comecei a chorar, eu falei, é a minha mãe, mas qual daquelas pessoas é a minha mãe? Porque todos estavam tão, sabe, num estado terrível. Deplorável mesmo. Deplorável. E eu olhei assim, não conheci, veio uma mulher até na minha direção, era minha mãe com um rosto muito inchado, pesando 32 quilos, anorexia, ela tava toda cortada, machucada, toda suja. E ela veio até mim e falou assim, filha, é você? Eu falei, e a minha mãe, os pezinhos dela, fala que não existe ninguém com os pés igual a ela. Eu olhei para os pés para identificar se era ela, eu falei, é a minha mãe. No momento eu senti alegria, mais uma dor, sabe, uma compaixão de ver a sua própria mãe num estado daquele. Sim. E eu cheguei até ela, ela falou assim, eu tô morrendo de fome, faz mais de 15 dias que eu não como nada. Quando ela me falou aquilo, eu falei, nossa, eu tô almoçando, tô tomando café e minha mãe tá nesse estado. Aí eu estava sem carro naquele momento, eu falei pra ela assim, eu falei, mãe, fica aqui, não sai daqui que eu vou em casa pegar o carro e eu volto correndo te buscar, pra te levar a comer. E eu cheguei em casa, meu marido estava em casa, eu chamei ele, eu não conseguia nem dirigir nada, falei, me ajuda, por favor, eu achei a mãe, depois de 2 anos sem ver minha mãe. E ele veio comigo, a gente veio nessa praça, e eu levei ela no momento, a galera que estava com ela não queria deixar ela ir, sabe? Eu falei, não, eu vou levar ela, levei ela pra casa. Eu morava no 2º andar, eu subia as escadas com ela no colo. Pensa... E eu tenho 1,59 de altura, sim, sempre fui magrinha. Ela tava, sabe, assim, parecia uma criança. E eu tenho 1,58 m, ela é pequenininha também. Cheguei em casa, eu dei um banho nela, cuidei dela, protegi, internei ela novamente. Então, assim, foram várias recaídas que ela teve. Agora, talvez, assim, as pessoas perguntam, você nunca desistiu da sua mãe? Nunca. Eu sempre acreditei que ela ia ser restaurada. Sempre acreditei, inclusive eu olhava nos olhos dela e falei, mãe, eu acredito que você vai se restaurar, que você vai ser o meu orgulho ainda, eu acredito. E então hoje, como a minha mãe está hoje? Minha mãe está bem. A minha mãe tem a casa dela hoje, ela é casada, ela mora na cidade onde eu nasci. Hoje a minha mãe, ela é minha intercessora. Ela me manda áudio, me manda mensagem dizendo que me ama. E foi lá com os 27 anos, 28, que foi a primeira vez que eu recebi o primeiro presente da minha mãe, o primeiro abraço, o primeiro eu te amo. E eu falo que tudo isso, Patrícia, que eu passei, valeu a pena. Porque hoje, através da minha história, eu levo esperança para as pessoas, eu levo restauração. Porque hoje a maioria das pessoas não acreditam. Porque elas estão passando por uma situação difícil, elas não conseguem acreditar que aquilo vai acabar. E assim, eu percebo que
o nível de resistência das pessoas é pequeno demais. Ao primeiro sinal de não deu certo aqui, não deu certo ali, eu já desisto, eu já quero... nós estamos vivendo numa sociedade, desculpa, mas oca, vazia, sem nenhuma identidade de quem eu sou, quem Deus é e quem eu não sou. Eu vivo falando aqui quando eu tenho oportunidade com as minhas mentoradas também, eu falo, gente, primeira coisa, saiba quem você é, saiba quem você não é e saiba principalmente quem é Deus na sua vida. Mas a sociedade, ela quer o fácil, o rápido, aquilo tem que acontecer e se não acontecer como eu quero, e você bem sabe, né, e a frustração tá aí, você bem sabe que não é bem assim, né? Não é. Nada é fácil. Nada é fácil? Nada é fácil. Nada acontece por acaso, Patrícia. E cá pra nós, né, Cris, a gente tem um exemplo do nosso guia maior, do nosso Deus Todo-Poderoso, que não foi fácil para ele também. Aliás, ele é a primeira pessoa a dizer e a afirmar que não foi fácil para ele. Quem nós estamos pensando que somos para achar que seria? Ele teve que entregar o filho dele para morrer em uma cruz. Sim. Por nós. Exato. E às vezes a gente fala, mas por que para mim não deu certo? Vou desistir. Tantas coisas. Que amor maior que pode existir de alguém que entrega o próprio filho para morrer. Não tem. Para redimir a humanidade, para que a gente possa ser livre. E Deus, ele foi maravilhoso na minha vida, sabe, Patrícia? Hoje eu consigo ver que tudo o que eu passei, aquilo era a minha missão, o meu propósito. Hoje eu consigo olhar para as pessoas e dizer, é possível perdoar, é possível você sair da rua e você se tornar empreendedora, é possível você dar amor para as pessoas, porque, gente, eu era a pessoa mais amarga, mais rancorosa que existia. Eu não consigo te imaginar rancorosa. Pois eu era. Eu não consigo te imaginar vingativa, se machucando. Muito. Eu vejo doçura aqui, eu vejo o amor de Deus, não vejo ninguém. Você vê como é que Deus faz. E a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E quando você pega isso, imagem e semelhança do Criador. É tremendo. Isso é tremendo porque você fala, uau, eu não posso me deixar abalar por qualquer coisa. Não dá. Eu não posso desistir porque não deu certo. Porque eu sou imagem e semelhança dele. É um mindset. Ele nos fez para dar certo. Esse pensamento é um mindset. Eu vou pensar e transformar minha mente, ponto final. E acreditar nisso, exatamente. E foi onde começou a romper a minha vida. Isso. Eu sempre fui muito sonhadora. Até quando as coisas... Lá no pior, eu sempre sonhei. Mesmo que às vezes eu não acreditava muito. Eu sonhava. Mas eu sonhava e dizia, não pode ser. Um dia vai dar certo pra mim. Isso que eu estou passando hoje é momentâneo. Não é o meu caminho, não é o meu futuro, não é o meu destino. É de ser um caminho que eu tô passando, é passageiro, meu destino tá lá na frente. É a viagem só. E eu decidi que a minha vida ia mudar, Patrícia. Eu decidi abrir mão de todas as feridas, todo o rancor, de toda a mágoa, e decidi liberar tudo aquilo, entregar tudo nas mãos de Deus. E eu decidi viver a história que Deus tinha escrito pra mim. Tem várias coisas, que você tá me dizendo uma coisa aqui, que tem várias questões aí para serem abordadas. A primeira delas é que o rancor, a mágoa, a tristeza, a vingança, o ódio, eles estão impedindo a nossa vida financeira de prosperar. Muito. Eu entendo, e a neurociência fala muito sobre isso, que está tudo atrelado às nossas emoções. Porque assim, se você está triste, ferido, magoado com alguém que te lesou, você pode trabalhar, mas você vai sempre lembrar no passado. Naquilo que aconteceu com você. Você não vai conseguir ir pra frente. Inconsciente, você vai voltar ao passado e você vai acabar replicando ou com outra pessoa, inconsciente com outra pessoa, ou você não vai conseguir deslanchar a sua vida porque o passado te prende. Tá retido ali. Tá retido. Então assim, eu falo, você não esquece o que te fizeram, eu não esqueço. Tudo que eu passei, Patrícia, aqui a gente tá abordando rápido. Sim. Mas eu lembro de detalhes, inclusive eu tô escrevendo um livro da minha história. Eita, coisa boa. Tô escrevendo um livro da minha história, eu lembro de todos os detalhes, mas o meu passado não me afeta mais. Quando o seu passado não te afeta mais, você tá preparado pro seu futuro. Você não consegue ficar preparado para o seu futuro se você está pegado ao passado. Hoje eu lembro da minha história, eu me emociono quando eu lembro, porque eu acho que todo mundo que passou por uma fase difícil da vida, quando você chega a estar em um estágio bom, você se emociona, e eu sou grata por tudo que aconteceu, grata a Deus pela proteção dele. Mas eu não fico apegado, nada me dói. Hoje eu honro os meus pais, eu abençoo a vida deles, porque eu entendo que você só pode dar aquilo que você tem.
nós somos responsáveis, sim, pelas nossas atitudes, pelo nosso destino, pela nossa vida que tem aí, né? Esse livre-arbítrio, ele é bem consciente mesmo, né? Eu gosto de usar uma frase, Patrícia, que ela é até forte, mas eu falo que Mas vencedores, eles fazem história. Perdedores contam a história de alguém que fez. Exato. Ou estão lá aplaudindo o sucesso do outro. O sucesso do outro. E assim, nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós temos. E, gente, eu gosto muito da ideia desse... Quando a gente começa a pensar sobre o livre-arbítrio, você fala assim, mas será? A gente não sabe nem utilizar essa questão do livre. É uma escolha pensar, perdoar, é uma escolha como eu vou agir daqui a pouco. Se eu quero ficar mal-humorada, eu nem sempre pensei dessa forma, nem sempre agi dessa maneira. E quando eu escolhia ficar brava, nervosa e achar que todo mundo tem que pagar pelo que acabou de acontecer comigo, vamos lá, vamos descer do salto mesmo, vamos brigar se precisar brigar. Mas é uma escolha, deixar um ambiente saudável, legal, gostoso, em paz, porque daqui a pouco a gente vai emanar aquela energia boa e vai voltar para nós com toda a força do mundo, né? E esse livre-arbítrio, é disso que nós estamos falando, né? E ele não pode ser, como é que eu posso dizer? Ele não pode ser encarado de forma banal, supérflua. O meu livre-arbítrio é só quando eu estiver lá com Deus. Parece que é uma coisa destinada só a Deus, né? A nós não, nunca foi nos dado isso. A gente não escolhe, Patrícia, aonde vai nascer. Mas a gente pode escolher como vai morrer. Exatamente. Entendeu? Você nasceu. Agora, o que está fazendo da sua história, da sua vida? Eu poderia ser uma menina depressiva e ter entrado no mundo das drogas, do alcoolismo, da prostituição. Poderia ter achado um monte de justificativa, culpados. Mas eu decidi que eu sou a única responsável pela minha vida. Isso não tem nada a ver com fé, né? Isso tem a ver com escolhas. Com escolhas. Deus, ele deixou o livre-arbítrio, então você escolhe. A gente tá aqui, eu escolhi vir até a sua casa. Exato. Foi uma escolha. Tudo. O acordar pela manhã, o decidir, viver, logo que você acorda. Eu acordava mal-humorada. E eu falei, poxa, eu tô acabando com uma boa parte da minha manhã, umas 10 horas eu ficava mais bem-humorada. Eu falei, não, tô perdendo muito tempo. Eu decidi acordar bem-humorada todas as manhãs. Então tudo é decisão, é escolha. Você ir pro seu trabalho é uma escolha. Você continuar na mesma vida em que você está é escolha. E eu gosto de trabalhar muito a mente. Muito. Vamos trabalhar isso, que a gente já está entrando no campo do empreendedorismo, você lá com seus mentorados, com os seus... Gente, é muita gente que você está transformando e esse negócio é bom demais, né? Quando você começa a pensar, você fala, bom. É bom demais. Que bom que não foi por acaso, né? O pra quê funcionou bem pra ti, né? Pra que eu tô passando isso daí? Agora eu falo, filha, pra quê? Pra isso, ó. Pra isso tudo que eu tô fazendo na sua vida. E hoje você, então... Das ruas, hoje você é empreendedora e ajuda empreendedores a empreender. E onde é que acontece a fantástica mágica de Deus aí nessa história? Porque você trabalha o indivíduo por inteiro. Isso mesmo. Ele, a família, o meio, as suas finanças. Me conta isso, porque eu tô louca para saber. A gente aborda 3 áreas. Espiritual, familiar e financeira. Eu entendo que essas 3, elas andam juntas. Não existe como você ter sucesso na família se o teu lado espiritual não estiver bom. E nem como você cuidar só do espiritual e do familiar e não ter dinheiro. E o financeiro péssimo. Hoje a gente encontra muitas pessoas que vão para a igreja, vão para os cultos, oram, têm uma família, mas vivem passando necessidade, limitação. E Deus não quer isso. Então eu gosto de trabalhar a mente. Tudo começa aqui, quebrar as crenças limitantes. Desde o momento em que a gente precisa encarar o real momento de estar dizendo assim, eu não quero isso para minha vida, eu quero mudar. Eu quero escrever uma história diferente, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. A Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele está sempre com a gente. E a Bíblia também fala assim, que para Deus não há impossível. Então eu trabalho, a gente tem empresa hoje, eu não trabalho só com a igreja, só com eventos, mas a gente tem empresa. Eu trabalho, eu faço o meu melhor, mas existem coisas que não estão no meu alcance, que eu entrego nas mãos de Deus, ao cuidado de Deus. E a gente ativa muito as pessoas, porque muito tempo, Patrícia, ouve-se falar que cristãos, pastores, não precisava conquistar aqui na terra, não precisava ter dinheiro. Eu vivi numa denominação, eu sou muito grata aos meus pais na fé, onde eu me converti. Mas era muito assim, pastor não recebe nada. E aquele pastor vivia na miséria, não vivia, porque alguns eram abençoados, trabalhavam bastante, mas eu vi muito pastor também passando, e conheço muitos que passam ali, né, regradinhos, por essa crença, por esse entendimento. Inclusive, nessa denominação que eu estava, pastor não era remunerado. Pastor
Qual era a máxima dele? Se eu recebi de graça, eu vou dar de graça. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eles usam muito aquele negócio, você não leva nada pro céu. Mas até pro céu vai passar acesa aqui na terra, e não é isso. Deus, ele criou tudo isso, tudo que existe, o céu, as árvores, os pássaros. A maior riqueza que existe, eu acredito que ele fez para os filhos dele. E às vezes a gente acaba não desfrutando porque não entende. E a Bíblia, ela é cheia de história de pessoas de sucesso. Manual Salomão, total. o homem mais rico que já existiu. Então, assim, cheio de homens de sucesso, só que a gente olha só pra, sabe, aquela questão de limitação. E eu entendo que Jesus, quando Deus fala que enviou o seu filho para que a gente tivesse vida e vida em abundância, ele que está dizendo assim, olha, os melhores carros eu enviei para vocês. As melhores casas, as melhores empresas, para os meus filhos. Porque se você tem o seu filho, você não quer dar o melhor para ele, você não quer que ele desfrute do melhor, assim é Deus com a gente. Então eu entendo que enquanto a gente estiver aqui na Terra, nós temos que viver o melhor dessa Terra, comer o melhor dessa Terra. Eu acho que foi essa ideia de que cristão, ou enfim, que as pessoas... E não precisa, na verdade, ser um cristão, né? Às vezes as crenças limitantes, você nem acredita nisso, no que nós estamos dizendo aqui, e também vive uma vida com necessidades, né? Mas, enfim, falando especificamente, já que tocamos nesse assunto, o evangelho da prosperidade, ele sofreu muitas sabatinações ao longo, né, da sua jornada. E esse evangelho da prosperidade foi sempre muito dito de forma muito pejorativa. Foi muito pregado de forma pejorativa. A própria mídia colaborou com isso. Eu me recordo muitas e muitas vezes de Edir Macedo sendo sabatinado pela Globo, porque era o Edir Macedo, porque pregava abertamente o evangelho da prosperidade. Eu nem vamos entrar no mérito dessa questão, porque isso é bastante polêmico, e se um dia você quiser que eu fale desse assunto, a gente comenta aqui, faça comentários aqui que eu vou fazer questão de comentar, gravar um vídeo pra você. O fato é que eu tô vendo que as pessoas muitas vezes estão passando por uma vida que não é, até pra você ajudar, até pra você ser solidário, você vai precisar do quê? Né? Você quer comprar uma Bíblia, você vai precisar do quê? De dinheiro. Você vai precisar ajudar numa cesta básica, você vai ajudar com o quê? Com dinheiro, não é verdade? Se você quer, de repente, pagar um tratamento médico pra alguém que tá precisando, que você ama muito, o que você vai precisar? Do dinheiro, não adianta. E o dinheiro, Patrícia, ele não faz a gente ser diferente, ele apenas potencializa quem a gente já é. Exatamente. Se você é bondosa, se você é caridosa, mais bondosa você vai ficar. Se você gosta de ajudar o próximo, você vai continuar assim. Agora tem pessoas que falam... Mais agente você vai ser de transformação na vida das pessoas. Então assim, a gente fala, depois que ganhou dinheiro ficou diferente. Eu entendo que a pessoa já era, só que ela se revelou realmente. E então assim, se eu quero ajudar, a gente faz muito trabalhos missionários, né? Fora, a gente já foi pra África. Como que eu vou ajudar as pessoas na África? Até no Brasil mesmo, a gente faz muito isso. A gente trabalha com ação social. Como que eu vou ajudar o próximo se eu não tenho para ajudar? Então, assim, as pessoas estão falando de ajudar, mas às vezes elas não estão focadas que precisa ter para ajudar também. Claro. Precisa de ter uma renda. Como que eu vou ajudar os outros? Então, assim, e Deus, eu gosto muito de falar. Eu sei que eu já sou muito abençoada hoje. Mas Deus conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. E mediante ao preparo do nosso coração, da nossa mente, é onde Ele começa a derramar as abundâncias sobre a nossa vida. Então, às vezes eu olho para as coisas assim ao redor e falo, Deus, eu sei que tudo que o Senhor já me deu, eu sou muito grata, mas eu sei que o Senhor vai me dar muito mais. Porque Ele conhece o meu coração. Sim. Ele conhece qual é o meu desejo. Sim, então, ter para emprestar, tá lá em Deuteronômio. Ter para emprestar. Isso mesmo. Ter tanto para emprestar às nações. Você veja que a abundância não é... É grande, é muito grande. E hoje eu sou mais feliz. Você fala assim, você é mais feliz como, Cris? Quando você não tinha nada? Agora. Hoje eu consigo ajudar os meus pais. Hoje eu consigo viajar o Brasil e fora do Brasil falando. Cris, deixa eu aproveitar aqui, já que você está batendo nesse assunto, não sei se você leu já esse livro. Esse livro aqui é Mais Esperto que o Diabo, não sei se você já leu. Ele fala exatamente disso. Se você que é empreendedor, que gosta de ler, o diabo adora a pobreza e ele adora o medo. Nós na pandemia vivemos muito isso daí. A comunicação, atenção para os jornais, eles adoram utilizar da comunicação equivocada e adoraram instituir o medo para que a população realmente pudesse empobrecer. E quando nós estamos pobres, estamos suscetíveis, nós somos frágeis, nós somos domáveis, nós somos marionetes nas mãos daqueles que têm mais. Tem uma frase que eu criei,
devido ao que eu passei, eu coloco assim, o medo, ele te prende, ele te limita. Paralisa. E a fé te faz voar. Eita, Por quê? Porque você, às vezes, tem que ter fé, você tem que ser ousado em algumas coisas. Gente, o que adianta ficar ali com o medo, apegado às coisas? Entre o medo e a fé, eu escolho a fé. Gente, Eu escolho acreditar. e parece tão racional isso, mas às vezes você tá numa batalha tão grande que isso não parece tão claro assim. Me conta lá, daí tá. Uma vez estabelecido, organizado aí, mãe já a caminho, porque não foi fácil. A gente esquece de alguns processos que às vezes pensa assim, tudo bem, a gente vê a Cris agora poderosa, mandando Cris de hoje. Fazendo, vamos dizer assim, Rolex no braço, ela nem tem nada, a gente tá brincando. Mas a gente fala assim, meu Eu sou Deus, muito desligada de usar, mas esquecendo. é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que poderia sim, poderia estar e tudo bem. O que eu quero dizer também é que hoje a gente vê você bem, hoje você está bem, você está feliz, você está contente com a realidade que você tem. Mas o que me chama muito a atenção é que às vezes a gente esquece do processo. Quando você se casou, o problema não tinha sido resolvido. Não. Você precisou ser persistente, você precisou ter fé. Muito. Quando as coisas começam, como sua mãe passou pela primeira, você estava, né, internada na primeira clínica de recuperação, foi uma esperança, mas ela não estava totalmente. E como se não bastasse, ela passou por sete clínicas, 7 internações, para hoje estar bem. Muitas vezes a falta de persistência, mais uma vez, ou a necessidade do imediatismo, de que vai dar certo. Você que é empreendedor, as coisas não acontecem da noite para o dia, é um processo. A Cris passou por um grande processo para chegar onde está e hoje ela tem bagagem para poder ajudar, graças a Deus por isso. Mas eu acho que a primeira mensagem é essa, né, Cris? A persistência, Patrícia, você precisa ter em tudo. Em tudo. A persistência, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Se você quer emagrecer, você precisa ter persistência na dieta, na academia, em tantas coisas. E eu costumo dizer para as pessoas assim, não deu certo, abri uma empresa, quebrei. Abre outra. Sim. Abre outra. Até que deu certo. Eu falo, faça tanto, mais tanto, até que dê certo. Exatamente. Uma hora vai dar certo, se deu certo para um, por que não vai dar certo por você? Às vezes as pessoas acabam dizendo, não, mas não é possível. Não é possível porque elas desistem. Quando o processo está sendo quase concluído, elas desistem na metade do caminho. Deus está olhando e dizendo, olha, falta um pouquinho, continua. Aí a pessoa vai lá e para. Ela aborta o processo. Então não aborte o processo, continue. Eu gosto de falar isso para as pessoas várias vezes. Eu abri empresa e não deu certo. Eu tive ideias, fui lá, não deu certo. E eu parei, não. Eu continuo. Pro ano que vem já tenho vários projetos que eu já estou colocando em prática. Pode ser que dão certo? Ok, se não der, eu vou criar outro. A nossa mente, ela é ilimitada, você pode criar muitas coisas. O ser humano, ele tem uma criatividade, às vezes a gente não utiliza isso. Não utiliza nada. Não utiliza nada. O meu esposo, ele escreveu livro. Ele é fantástico, tem uma sabedoria muito grande. E o livro dele foi onde a gente conquistou o nosso primeiro milhão. Eita. Um livro de R$20. Porque tava uma ideia dentro dele, só precisava passar para o papel. Então ele tá cheio de pessoas ambulantes, eu falo, com ideias. Tem pessoas milionárias que tá tudo aqui. Não colocaram no papel. O cemitério, eu costumo dizer que ele é o lugar mais rico. Porque lá estão os projetos que não foram colocados no papel, não foram colocados em prática. As pessoas morrem, às vezes, sem colocar os sonhos delas em prática. Então eu quero morrer vazia. Tudo que me vier à mão eu vou fazer. Vou dar o meu melhor, Patrícia. E se não der certo, vou continuar, porque eu entendo que há um propósito de Deus na minha vida. Há um propósito de Deus na sua vida. Você está aqui, isso aqui é um propósito de Deus. Você está fazendo a sua parte. Então eu gosto de incentivar, não pare. E às vezes às vezes eu olho assim com relação a esse projeto, porque a gente sabe que o meu patrão, ele é meio chato. Ele gosta só de assuntos vazios, ele gosta só de assuntos que não fazem a menor diferença na vida das pessoas, ele gosta de assuntos que não vão transformar, ele gosta de prender as pessoas aqui. Quanto mais presas e menos conhecimento tiver, mais também tem um outro lado. Tem muita gente entregando coisa boa também, como é o caso aqui do Podpart. Entregando, e eu, às vezes eu encontro os seguidores de like, os necessitados de like. Tem gente que tem necessidade, apego por like, apego por muitos. Eu gosto da Bíblia quando ela diz assim, Zacarias fala, valorize os pequenos começos, não desprezeis os pequenos começos. Os pequenos começos. Os pequenos começos, tá aí. Vamos lá começar com
com uma pequena coisa, um pequeno seguidor, ou um apenas seguidor, conquiste a sua aldeia e conquistarás o mundo. Tá certo, certíssimo. E a Cris tá aqui para incentivar e motivar você a não desistir do seu sonho. Cris, as suas imersões são de 3 dias. Daqui que eu atendo esse telefone aí, deve ser o meu. Eu falei, tinha que ser o meu. Na hora do podcast só pode ser o meu telefone a tocar. E deve ser gente querendo, sei lá, deve ser gente querendo fechar muito contrato aí. Por isso que eu tô deixando esse telefone assim. Cris, são 3 dias de pura imersão, onde realmente a pessoa tem um encontro com ela. Tem um encontro com o empresário que existe dentro dela, tem um encontro com o comunicador que existe dentro dele, mas principalmente o encontro com Deus, né? Isso mesmo, a gente vai ter agora no próximo ano, em abril, nos dias 8, 9 e 10 de abril. Olha só, olha São bem. 3 dias onde a gente trabalha a área espiritual, familiar e financeira. Eu falo que é um choque. É onde você se encontra... várias pessoas vêm também e falam, uau, eu não sabia que eu nasci com esse propósito, que esse potencial estava dentro de mim. Como é que você vai parar numa imersão, mulher? Como é que você resolveu fazer isso, além de todas as coisas? Começou pela mudança que houve na minha vida e do meu esposo. A transformação em que a gente viveu. A gente saiu do menos zero para empreendedores, de sucesso hoje, graças a Deus. E a gente ajudou várias pessoas, a gente começou a ajudar pessoas, a gente tem amigos hoje, empresários, milionários, que eles não tinham nada. Eram funcionários, passavam necessidade e hoje eles são milionários. E a gente entendeu que aquilo que Deus tinha colocado dentro de nós de alguma forma precisava ser replicado na vida de outras pessoas. Que seria muito egoísmo a gente pegar só pra gente. Então nessa imersão a gente aborda todos esses temas. Eu quero muito participar. Com certeza, vai ser muito bom. E além dessa imersão a gente faz outros eventos de empreendedorismo. Inclusive a gente teve agora há pouco com o Felipe Tito. Uma galera top que veio palestrar pra gente, com foco muito no empreendedorismo, com ideias, startups. A gente trabalha muito isso, porque eu entendo que precisa ser despertado mais isso, Eu Patrícia. acho que precisa. Como eu comentei com você, e a gente não precisa muito, eu sou muito estudiosa no quesito. Por que chegamos até aqui? Por que a gente não tinha esse despertar? Porque sim, nós vivíamos sobre um olhar muito limitante e limitado de tudo ao nosso respeito, a respeito do profissional nosso. Eu comecei a empreender quando eu falei assim, eu sou uma excelente vendedora. E eu não gostava de vender, mas eu vendia excelentemente na televisão. Eu vendia para o meu dono, eu empreendia para ele, eu enriquecia ele. É claro que eu não alcancei ainda o que eu quero, o que eu desejo. Você está no caminho. Mas eu estou no caminho, eu tenho certeza disso. Mas o sucesso é comportamento, gente, eu tenho cada vez mais convicção disso. Sucesso é comportamento, ele não está ligado somente ao dinheiro. Por favor, grave isso no seu coração, isso é muito importante. Sucesso é comportamento e nem sempre felicidade está ligada diretamente ao dinheiro. Se você ficar retido ali, nem sempre você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Tem muita gente que tem dinheiro e não é feliz. E não é feliz. Uma dica que eu dou para as pessoas, como eu faço, por onde eu começo? Procure andar com pessoas de sucesso em todas as áreas, não sucesso só financeiro. Que eu acho que uma pessoa de sucesso é uma pessoa que está com a área espiritual bem, que benção, família e dinheiro. Concordo. É uma junção de plenamente. coisas. Então, assim, sempre quando eu me conecto com alguém, eu falo, uau, o que eu posso somar na vida da pessoa? Não só o que você pode me dar, sim, mas o que eu posso fazer por você. E o que você, claro, é como uma consequência, o que você vai agregar para mim. Hoje as pessoas, elas não buscam conhecimento. Eu faço muito curso. Sempre eu estou buscando conhecimento, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Então, assim, você não vai chegar ao sucesso fazendo as mesmas coisas que você fez lá no ano passado. E não é com facilidade, né? Não é. Você tem que abrir mão. Às vezes eu tô cansada, seria mais fácil assistir um filme, ficar de boa. Mas eu preciso fazer um curso, estudar, ler. A gente não pode querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Se você quer resultados diferentes, procure fazer coisas diferentes. Essa imersão acontece, as pessoas ficam lá internadinhas pensando... A gente faz no Hotel Rafainda 277. Você entra na sexta-feira, você sai no domingo. É uma imersão, você fica imerso mesmo lá. Conteúdo direto. Ele é religioso? Nós somos da igreja Recomeçar, mas eu falo que ele não é religioso. A gente não gosta de levar a religião, a gente leva Jesus. Então, assim, vem pessoas do Brasil, de fora do Brasil também. Pessoas que são cristãos, pessoas que não são. Porque são pessoas que querem se conectar com Deus de alguma forma. Pessoas que querem uma mudança na sua vida espiritual. Pessoas que querem uma mudança na família e nas finanças. No lado empreendedor. Então, assim, vai para essa imersão pessoas que realmente querem resultados diferentes. Porque
é imerso mesmo lá. É assim, uau, eu quero vir pra cá porque eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, eu quero um resultado diferente em todas as áreas. Eu acho legal quando a gente se dispõe assim, porque o id de Deus é isso, é se dispor. O nosso id é isso, não é ficar só dentro de igreja não, religiosidade tá cheio aí, mas também dentro da igreja é bom, é gostoso, é maravilhoso estar numa igreja. Mas o id de Deus é isso. E eu quero relatar uma experiência poderosa que Deus realizou na vida da Cris, nesse universo aí de se doar, né? De fazer ainda nesse universo de capacitação. Eu quero que você termine a história, só vou startar aqui. Uma pessoa ligou pedindo um curso para você, não tinha dinheiro para participar do curso, e você falou, irmã, vá lá, vai fazer o curso, porque você sentiu de Deus que ela podia participar, e ela estava às vésperas ela ia fazer o curso e ia se suicidar, isso? Isso, na verdade... Ou não ia nem fazer o curso? Na verdade, aconteceu algo bem doido, assim, sabe? Foi uma pessoa da minha igreja, uma amiga nossa, ela falou assim, olha, eu conheci uma mulher, ela quer... É uma história longa, mas eu tô resumindo. Tá. Conheci uma mulher e ela quer ir pro curso, eu convidei ela para ir pro curso. E ela nunca tinha visto essa mulher, viu dentro do ônibus, gostou da calça que ela estava vestindo, foi atrás. E essa mulher tem uma empresa da TIM. Uhum. E aí chegou lá e falou assim, nossa, como que eu peço sobre a calça? Enfim, ela queria saber onde a mulher tinha comprado a calça que ela gostou. Olha que... No momento ela achou que era a calça, né? O propósito de Deus era maior. E aí ela acabou falando desse curso e a mulher ficou interessada, porque ela era empreendedora, estava fracassada e queria recomeçar. E entraram em contato, eu falei, olha, pode ir, não tem condição financeira, vai igual, vai ser bom. E no último dia desse evento chamado Reino e Riquezas que a gente faz, essa mulher, ela subiu ao palco, tremendo, chorando, a gente abriu para quem quisesse falar alguma coisa. E ela falou assim, eu não ia falar, mas eu preciso falar. Ela falou assim, eu tô aqui hoje e eu não era para eu estar aqui. Mas eu recebi o convite, contou um pouquinho a história. E ela falou assim, e eu fui tocada por Deus aqui nesse lugar, que a gente fala muito de Deus também. E ela falou assim, que estava tudo preparado, o ambiente dela estava preparado para ela se suicidar dentro da própria loja dela. E quando ela falou aquilo foi um choque tão grande, porque ela foi com o propósito, ela falou, eu vim com o propósito de buscar cenário de empreender. E ela foi tocada por Deus de uma forma tão grande. E aí a gente recebeu, inclusive tem a foto no meu celular, dessa moça que é a nossa amiga, essa senhora, foi até o local, a empresa dela, junto para orar. Quando ela chega, ela tinha deixado justamente tudo pronto, uma escada com uma corda, onde ela ia tirar a vida dela. Então, assim, às vezes as pessoas falam, é o dinheiro. Não tem dinheiro que pague isso, isso, Patrícia. Que eu queria encerrar a nossa conversa exatamente com esse entendimento. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Não tem dinheiro que pague você conseguir tirar uma pessoa do suicídio e você salvar uma vida. Sabe, assim, tanto que a gente faz muito esse evento, as pessoas às vezes não têm condição de falar, vai, porque eu sei que tem uma transformação de vida para as pessoas. Então, quando eu pergunto qual é o teu propósito na Terra, eu falo que é transformar vidas. Deus me chamou para isso. O diabo, ele queria tirar a minha vida e Deus me devolveu a vida, Deus me deu a vida. Então, eu me vejo como responsável de a cada dia, cada pessoa que eu encontro na rua, cada pessoa que eu olho, eu tento acessar ao máximo, não só para olhar externamente, mas o que passa dentro do coração dela. Porque às vezes as pessoas estão passando por algo que a gente não sabe, a gente vê o externo, as pessoas julgam muito o externo. A Bíblia fala que o homem olha para a aparência, mas Deus olha o coração. E quando a gente consegue entender o que passa no coração das pessoas, você tem empatia. Essa mulher mesmo, eu falei, uau, ela tá lá, foi pro culto, no nosso culto, no domingo, ela tá cheia de vida. E ela quer passar isso para as outras pessoas. E para mim, isso é compensador. É gratificante. Você entender que você realmente está na Terra cumprindo o seu propósito. E isso eu digo assim, é lógico que nós que temos essa fé, nós vamos sempre atribuir as vitórias que nós temos a Ele, porque veio realmente dele. Com certeza. Mas a escolha foi nossa. A Cris, ela poderia ter simplesmente escolhido não fazer isso. Tudo era favorável para ela. Tudo era favorável para não fazer, para não conseguir, para não seguir. Deus fez a parte dele, mas aquilo que competia você fez. É isso mesmo, aquilo que compete a nós, Deus não vai fazer. As pessoas não entendem o resultado que elas têm na vida porque elas não estão sendo competentes o suficiente com aquilo que Deus deu para elas. Eu entendo assim que a cada dia... Mas entender isso às vezes é difícil. A cada dia Deus está contando com a gente. Deus não depende da gente, mas Ele conta com nós. Então assim, que Deus possa contar com a gente, com aquele nosso bem feito.
Eu falo, eu não faço as coisas pela metade, Patrícia. Eu gosto de me doar por inteiro. Tudo que eu vou fazer, eu sou muito intensa. Sim. E eu acho que a intensidade, ela tem um ponto negativo, mas ela é muito mais positiva. Porque você acaba falando, uau, eu estou aqui na Terra realmente para cumprir o meu propósito. Qual é o propósito? Todos nós temos um propósito. E às vezes as pessoas, elas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. E se você perguntar para a maioria das pessoas qual é o seu propósito, elas não sabem. E quando você identifica o teu propósito, você acaba vivendo ele. Você acaba desfrutando, você acaba alcançando, conquistando em todas as áreas. E felicidade, ela é completa em tudo. É você ter paz consigo mesmo, é você ter paz com as pessoas, é você ter paz dentro da sua casa, é você ter paz nas suas finanças, é você ter paz espiritual. É completo. E a gente precisa entender qual é o nosso propósito. E o meu propósito é levar a transformação, é levar Jesus para as pessoas. Eu tenho empresas, mas eu falo assim, às vezes as empresas que até, sabe, eu cuido, mas o que eu mais amo fazer é isso aqui. É falar minha história, é contar e dizer, é possível mudar, é possível recomeçar na vida, é possível alcançar o sucesso, é possível sair das ruas para o palco, porque várias vezes eu já estive falando para muitas pessoas. Na Itália, uma vez, eu vivi algo sobrenatural, assim, que eu estava falando, e veio uma moça e ela falou assim, eu descobri o meu propósito através da sua vida, porque ela estava com 52 anos, se não estou equivocado. E ela, com 52 anos, não sabia porque ela questionava a existência dela viver. Por que eu vivo? E ela era brasileira ou era italiana? Ela era italiana. E aí a moça que estava junto traduziu e falou assim, ela não sabia por que ela nasceu. E hoje ela conseguiu entender qual é o propósito dela. Então as pessoas ficam questionando muitas coisas porque não entenderam o propósito. Quando você entende o propósito, você vive mais feliz. Você vive feliz. E a felicidade, sim, ela é possível. Ela não está só ligada. Aliás, o que mais a gente percebe aí que o dinheiro realmente não traz a felicidade, mas ele te ajuda sim. E Deus não quer que você fique pão duro e você não quer, ali ó, ganhou dinheiro e fica segurando, não. Ele quer que você prospere e ajude a prosperar. Com certeza. Ajude a devolver, a entregar, a devolver para quem precisa. E assim, com essa visão empreendedora, olha só, uma pessoa que a gente consegue melhorar a comunicação, melhorar o empreendedorismo, porque ela vai acreditar na ideia dela, ela vai conseguir vender mais, ela vai conseguir prosperar, ela faz outros empreendedores. Contagia. Aí vai. E aí nós teremos uma realidade de desigualdade social, sim, com certeza diferente. E tudo que o diabo quer é que você fique ali parado, estagnado, né? Deseja. E eu sei que tem muita gente que está recebendo agora, muita bênção nesse momento. Cris, você tá com horário esgotadíssimo. A Cris, gente, olha só que lindo que a gente encerra esse programa. A Cris passou por isso, né? Foi menina de rua e hoje ela é uma grande empresária. Ela é uma pessoa que consegue mentorear empresários também e empreendedores. E hoje ela tem uma célula de pessoas que também vivem na rua. Isso, a gente trabalha com jovens. Essa célula de hoje específica... Algumas, né? Isso, essa célula de hoje específica é de jovens. Porque a gente entende que precisa despertar. Eu não tive esse despertamento cedo. Então, quanto antes você gerar isso nas pessoas, antes elas vão começar a evoluir, a crescer e vão contagiar outras pessoas. Então, essa célula é de jovens empreendedores, a gente fala. A gente fica ativando eles. E nessa célula a gente tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas que têm uma família estruturada, tem pessoas que não têm, tem pessoas que já moraram na rua. Então, assim... A gente não escolhe as pessoas, Deus manda. É isso aí. Porque Deus tem um propósito. E a gente está apenas replicando o propósito dele. Que esse vídeo continue no ar, que a gente continue chegando em muitas pessoas. Cris, eu tenho a grata satisfação de te receber na minha casa. Eu que estou grata. Foi uma bênção. A palavra diz que nós recebemos anjos e não sabíamos, né? Tá aí. Tá aí a sua presença que me agrada muito. Eu sempre fico meio receosa de estar fazendo podcast em casa, mas alguma razão há com certeza. Nesse espaço todo. Volte, que tenha a segunda parte. Com que certeza. tenha a segunda parte da sua participação. Eu quero te agradecer, Paty, de todo o coração, porque você é um canal de bênção de Deus aqui na Terra, porque é através da sua vida onde esses vídeos vão chegar, onde essa história, onde as palavras vão chegar. Às vezes você não tem noção de tantas pessoas que são impactadas através da sua vida. Eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa tremenda e Ele vai ser engrandecido em todos os lugares. Que Deus continue te usando cada vez mais, que não haja limite. Que o céu seja um limite mesmo, que Deus venha te prosperar em todos os sentidos, porque hoje você está prosperando a vida de pessoas. Muito assim obrigada. Como a primeira vez que eu te vi, já vi radiante, aquele amor, aquele carinho, você sente que é um propósito de Deus. Então eu sei que você já deve ter trago várias pessoas aqui que de alguma forma contribuíram para que pessoas fossem impactadas. E que você continue, que Deus te dê muita saúde, muita paz. Amém. Que você continue derramando isso, que não fique nada
como eu sei que você não tem deixado nada guardado no seu coração, que você continue transformando vidas, que esse é o seu propósito. Amém. Que gostosa essa mensagem assim nesse final de ano, né, gente? Natal aí acontecendo. Espero que você esteja motivado, cheio da alegria do Senhor, para transmitir essa mesma mensagem para outras pessoas. Cris, mais uma vez, muito obrigada. E se você gostou desse programa, se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe. Fala pro pessoal lá da igreja se inscrever. Pode por favor, se inscreva, ative as notificações, porque quando você ativa as notificações, quando tem uma novidade, ele já informa que tem coisa nova no canal. E se Deus quiser, o ano que vem nós estaremos ao vivo, viu, pastora? Amém, vai dar certo. O ano que vem nós estaremos ao vivo, stream, estaremos interagindo com as pessoas, levando mensagens, estimulando, ajudando quem precisa ser estimulado, porque esse é o nosso propósito. Esse é o nosso desejo. Então, o recado está dado. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí se você curtiu o nosso programa. E, claro, com certeza, até a próxima semana. Vamos nos despedir das pessoas Até lá. mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.